Boa noite, está começando mais um podcast de jornalismo da Unicecal. Eu tô aqui com meu amigo Júlio. Boa noite. E o entrevistado de hoje é o advogado especialista em direito do consumidor, Ricieri. Boa noite, Ricieri, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Júlio? Obrigado pelo convite, agradeço até aos acadêmicos pelo convite. É uma satisfação poder estar dentro de um quadro tão interessante, tão importante e tão contemporâneo, né? Porque vocês trazem muitos temas relevantes aí para a comunidade acadêmica e também para todo mundo que está assistindo a gente do Facebook, né? Obrigado. Então, conta pra gente como que surgiu o seu interesse em atuar na área do direito do consumidor. Como eu posso dizer? Sabe aquela situação que você se complica em algo e você fala, não, eu vou estudar e vou resolver isso sozinho? A gente estava conversando antes de entrar ao ar. Eu tive um problema em relação a um carro que eu tive. Recém-formado é uma coisa diferente, né? É diferenciado, né? Você compra o carro mais barato, daí você compra peça paralela para o teu carro, porque você tem que ter dinheiro para comprar um terno, comprar uma caneta, às vezes, ou um celular que tire foto, porque o processo está digital. E eu tinha comprado um carro e o carro deu problema. Logo, recém-formado ali, consegui pegar o carro e tive problemas com esse carro. Era um Clio na época. E tive problemas com o vendedor e fui estudar. Não, eu já gostava de direito contratual, sempre gostei de direito civil, né? Civil e direito contratual, a questão de como que se opera, não ia muito pro penal, essa questão criminal nunca fui. E comecei a estudar sobre essa área, comecei a me interessar por essa área, surgiram muitos processos nessa área no início da carreira e você começa a vislumbrar que tudo é relação de consumo, tudo, né? As pessoas que estão nos ouvindo agora pelo Facebook, estar conectado no Facebook é uma relação de consumo, estar conectado à internet é uma relação de consumo. Os olhos deles, nesse exato momento, muitos têm uma relação de consumo porque eles estão de óculos, né? A qualidade da onda de comunicação de dados que passa pelo cérebro nosso constantemente é relação de consumo. E ali eu comecei a me interessar por uma área e interagir mais nos processos que atuavam na área do direito do consumidor, né? E essa perspectiva de direito consumerista, né? Que é o consumo consciente também. E tudo hoje se trata sobre experiência do usuário, do cliente em si, né? Então, vale aí muitas reclamações. E eu acredito que ano passado teve aproximadamente 876 reclamações do PROCON. Isso é um número baixo para Ponta Grossa, considerando os quase 400 mil habitantes, né? Isso, 876 é o número que eu considero baixo e entendo eu que são alguns fatores que levam a esse número, né? O primeiro aspecto desse número, hoje em dia temos outras plataformas para resolução de conflitos, né? O Reclame Aqui, o Reclamão, né, que são sites que fazem essa proteste, consumidor.gov, que é o site governamental de reclamações, né, as empresas credenciadas ali, são mecanismos de resolução. Outras situações são das pessoas que nem procuraram um órgão administrativo, que o PROCON é o órgão administrativo de defesa do consumidor, né, de defesa da pessoa que está adquirindo um produto, né, ou um serviço. E eles foram direto para o juizado especial, né, na justiça, tanto que a gente tem um abalroamento da justiça. Nós temos 13, 14, 15 mil ações por ano no juizado especial de Ponta Grossa, que é o juizado de pequenas causas que falavam antigamente, e 95, 97% dessas ações é especulativo, tá? Essa fonte é especulativa minha porque eu fui 8 anos juiz leigo. Então, de quase 3 mil sentenças, eu digo para vocês que 95, 97% disso são relações de consumo. Os outros 3% são acidente veicular e questões ali de dano material, dano físico, ofensas por Facebook, né? Ofensa por mensagem que a gente tem também. Mas 95% é relação de consumo. E o PROCON tem um alto índice de resolução. Um altíssimo índice de resolução de conflitos. Altíssimo índice. Então, a busca, acredito que seja eu, por aquele estado de, quero um dano moral, vou direto na justiça porque o PROCON não dá o dano moral. Pode ser isso também, né? O último fator meu e até uma crítica é onde o PROCON se encontra hoje. O PROCON se encontra no segundo andar, né? Apesar de ter acesso e tudo mais, as pessoas que moram numa cidade como Ponta Grossa, que teve um crescimento horizontal grande, se deslocar 7, 8 quilômetros dentro do município de 358 mil habitantes, é muito. Você ficar 2, 3 horas no ônibus, para daí 2, 3 horas de volta no ônibus para você fazer uma reclamação sobre a tua fatura, o cartão que veio com R$20 a mais. Às vezes você nem sabe As pessoas têm dúvida, né? Buscar esse auxílio. Eu quero fazer um convite para você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para a gente vai repassar aqui para o professor.
E o senhor teria ideia de qual seria o campeão de reclamação aqui em Ponta Grossa? De empresas, matéria ou o assunto, assim? Assunto. A gente tinha, né, um histórico aí dos anos anteriores, que é operadoras de telefonia móvel. Né? Operadoras de telefonia móvel. Também tem uma questão de internet e bancos. São as três, assim, que ficam disputando. Quem que é maior? Mas a operadora... Telefonia móvel ainda tem um crescimento exponencial, assim. E já falando sobre telefonia móvel, qual que é o limite que essas empresas têm de cobrar o cliente? Porque às vezes atrasou 1, 2 dias a fatura, eles já estão ligando sem parar, já estão mandando muitas mensagens. Tá. Essa questão da cobrança, que a gente fala, a cobrança vexatória, cobrança abusiva, que são os dois institutos de cobrança ilícitas, né? É uma cobrança ilegal que a gente remete até, ela vai muito daquela parte do princípio da razoabilidade no direito que a gente utiliza. Funciona assim, o que seria algo que foge? Ligar 2, 3 vezes por dia, ligar 15 vezes por dia, ligar um dia depois. Então, por eles serem credores, eles podem ligar um dia a fatura vencida, eles já podem ligar. Né? Pode ligar 2 vezes, 3 vezes? Pode ligar. Pode ligar 15? Não. Então, o entendimento geral dos processos de juizado especial, que são os processos que remetem a essa situação de cobrança abusiva, que é ligar 15 vezes, 20 vezes, mandar SMS, mandar e-mail de cobrança, né? Essas situações, eles entendem que passou de uma semana cobrando mais que 3 vezes por dia, ligando mais 3 vezes por dia, podem ser já uma abusividade. Então, até 3 por dia, tudo bem. Ligações por dia, tudo bem, né? Agora, 10, 15 ligações por dia, já foge nessa situação, né? Não só ligações, né? Porque tem mensagem, tem a mensagem de aplicativos, né? De aplicativos de mensagem, como Telegram e WhatsApp. Todos os canais, né? Todos os canais. Inclusive, eu tenho um processo contra uma empresa de Ponta Grossa e eles estavam me cobrando indevidamente uma fatura alegando que eu tinha desistido do curso de Direito em 2014. Né? A faculdade, foi onde eu me formei, a faculdade, e eles emitiram. Porém, eu advogo desde 2000, comecei em 2011 eu advogo. Então, eu sou há 13 anos, 12, 13 anos eu sou advogado. Né? Então, em 2014 eu não poderia ter desistido do curso que eu já tinha me formado, né? Às vezes me pareço de louco, mas não ao ponto de cursar 2 vezes, né? A mesma faculdade. E foi condenada a empresa, me mandaram 120 e-mails. 120 muita coisa. 120 e-mails nos 3 e-mails meus, num pessoal, no e-mail reserva meu, que eu nem indico para ninguém, que é o e-mail que eu uso só para questões de compra de passagens, Uber, 123 milhas, Booking.com, só para questões promocionais mesmo. Esse e-mail eles enviaram lá, eu nunca falei para ninguém esse e-mail pessoal meu e o e-mail do advogado. Então, 120 e-mails nos 3, deu 360 e-mails em questão aí de 3 meses, 4 meses. E-mail da justiça, que a gente usa credenciado, só recebe e-mail de intimação oficial, né? Eu recebi 2 horas da manhã o e-mail deles, falava, nossa, intimação do juiz, aconteceu alguma coisa, deu uma liminar num processo, tem que ver. Olá, o senhor está devendo a fatura de 2015, né? Eu nem tinha estudado em 2015, 2014, né? Então... E as pessoas têm dúvidas. Então, você reuniu todas essas informações. E qual foi o próximo passo para você... Então, eu tentei via Procon primeiro, conversar com eles, não foi resolvido, eles continuaram me cobrando, por isso que deu 4 meses, e eu processei. E eu ganhei. E agora eles recorreram da decisão. Eu ganhei 5 mil reais de danos morais. Nossa. Em virtude dessa quantidade excessiva de e-mails. Demonstrei, eu sou advogado, o meio de comunicação que o Poder Judiciário conversa conosco é por e-mail. E receber 360 e-mails de alguém que não tem nada a ver, que eu não contratei, de algo que é indevido ainda por cima... É algo que foge da normalidade, irrita, né? Essa situação. E assim, eu me senti lesado com alguma conta, preciso reclamar no Procon. Qual que é o meu procedimento? Tem custo? O que eu preciso fazer para ir lá? Se eu não tenho acesso à internet ali para resolver pelas plataformas digitais, eu vou me dirigir ao Procon. Isso. Então, teria custo? Como é que é? Não, o Procon é um órgão governamental, então ele não tem custas algumas. O que o Procon muitas vezes pede é que as pessoas tirem fotocópias dos documentos que eles acreditam que sejam indevidos, né? Exemplo, faturas indevidas. Vamos dar um exemplo aqui. Uma operadora telefone X aqui está me cobrando, a minha conta é a conta de R$ 59,90 e está me cobrando agora R$ 79,90. E no meu contrato inicial que eu tenho com eles, e esse contrato geralmente é virtual, né?
não é físico, né? Não é assinado, Sim. mas tem um contrato com confirmação de voz. Né? Esse contrato diz ali 59, e agora foi para 79, esse reajuste, né? E não fui comunicado que teria esse reajuste, e esse reajuste não passou de um ano. Todo reajuste não pode ter mais de um reajuste por ano, tá? Nada a ver com o assunto, mas já passando isso para quem está nos assistindo. Não pode ter mais que um reajuste anual no contrato, ou seja, comprei hoje, não pode reajustar até dia 10 de agosto do ano que vem. Não pode reajustar. Se reajustar, ou é por algo, pandemia, por exemplo, que é algo força maior, caso fortuito, ou ele tem que apresentar uma situação que nós, consumidores, aceitemos, senão não pode aumentar. Mas suponhamos que não tenha. Contratou faz 2 meses, aumentou R$20, né, de 59 para 79. A pessoa junta as faturas, junta esse contrato, pede esse contrato, liga no 0800 deles, lá no telefone deles, pede esse contrato por e-mail, junta esse contrato e fala assim, ó, tá aqui, ó, R$20 de diferença. Interessante que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, parágrafo único, ele cita o seguinte: o consumidor que pagar a dívida que ele está sendo cobrada indevidamente, ou seja, eu estou sendo R$ 59,90 e eu paguei 3, 4 faturas de 79 até perceber essa situação, porque às vezes está em débito automático. Né? O artigo diz o seguinte, que se a gente pagar esse valor que a gente pagou em excesso, o consumidor deve ser ressarcido em dobro. Então, se eu paguei R$20 a mais de algo que é indevido, eu devo receber 40. E qual que é o maior mito do direito do consumidor? Que as pessoas acham que é uma coisa e às vezes não é. Às vezes ela tem direito ou às vezes ela tem o dever de seguir. Vamos lá. Maior é difícil. É sempre uma disputa, né? Para ver qual que é mais grotesca a troca de informações. O maior mito em Ponta Grossa... Eu vou ser atropelado, com certeza, depois dessa informação. Só avisando para vocês, se eu for atropelado, vocês já podem procurar as pessoas responsáveis. Esse carro que você está comprando é usado. Então, ele só tem garantia de motor e de caixa. Não tem garantia no resto do carro. Essa é a coisa que mais falam em Ponta Grossa. Sim, é o maior mito que eles dizem. Né? Outro mito que tem o consumidor tem direito à troca quando compra um produto em loja física. Né? Outra situação, o pedreiro fez um serviço mal feito e não tem garantia. Serviço tem garantia, não é só produto que tem garantia. Mesmo que não tenha contrato? Contrato verbal. Você conversou com o pedreiro, pagou por Pix. Né? Eu digo pedreiro porque são os campeões que apareceram numa situação, por exemplo, pedi para fazer um piso, o piso está desnivelando e a água está caindo dentro da minha casa. Era para cair para fora, né? É porque às vezes é tratado no fio de bigode e a pessoa acha que não tem o direito, né? Então, mas o contrato é verbal. É válido o contrato verbal. É claro que é importante que conversem por WhatsApp, né? Eu sempre falo isso, conversem por WhatsApp. É porque serve como prova, né? Serve como prova, o WhatsApp serve como prova. Essa situação dos mitos, só finalizando o mito, quando algum produto nosso tem defeito. E esse é um mito que as pessoas confundem. Né? O consumidor acha que tem esse direito e não tem. Esse direito é do fornecedor. É o único direito do fornecedor no código inteiro, né, praticamente. Então, no Código de Defesa do Consumidor, quando algum produto nosso apresenta um problema, um defeito, né, um vício, um defeito, o fornecedor, nós levamos até ele esse produto, né, desde que não gere custas, né? Ou seja, se tiver custas, por exemplo, para enviar o produto para ver se ele está com defeito, essas custas devem ser pagas pelo fornecedor. Né, do produto ou do serviço. Ou seja, vamos pôr licença. Essa caneta deu problema aqui. Né? Para eu enviar essa caneta, custa R$10 de frete. A empresa que produziu a caneta, que eu estou acionando a garantia, tem que pagar esse frete. Nós não pagamos esse frete. E eles têm 30 dias para resolver, artigo 18 do código. Eles têm 30 dias para resolver o problema dessa caneta. O que o consumidor acha? Deu problema, eu quero meu dinheiro de volta, quero trocar. E não pode. A empresa tem os 30 dias para consertar antes disso. Uma das maiores buscas no escritório em relação a veículos. O carro deu problema, eu quero desistir do contrato. Estou financiado, ele já viu que o carro perdeu o cheirinho, né? Já começou a perder o encanto ali inicial, né? O carro, então tem essa situação. Ele tem o direito de... Ele tem o direito de reclamar, se é um defeito ou um vício no produto, ele tem o direito de reclamar. E o garagista, né, o lojista, o dono da concessionária, revenda de veículo, fala, vamos ver o que é o problema, vamos tentar consertar para o senhor, em 30 dias nós temos para consertar. Se eles não cumprir, ele pode devolver. Daí, se não cumprir, ele pode efetivamente solicitar a troca do produto por um equivalente ou melhor, nunca pior. Ele pode solicitar abatimento proporcional do preço. Ou o terceiro é a devolução do dinheiro, né? Devolução do valor que ele pagou nesse produto ou serviço, é bom a gente lembrar do serviço, com juros e atualização monetária, né? Juros de 1% ao mês,
Ele não pode cobrar mais que isso de juro, tá, pessoal? Ninguém é banco aqui, tá? Seres humanos normais só cobram 1%. Só o banco que pode acabar com a gente na cartão de crédito. E atualização monetária. Inclusive, as pessoas acabam se super endividando com juros, né? E, inclusive, tava rolando uma ação com isso. E você pode falar mais pra gente como que funciona? Tá. É uma medida provisória do governo federal que foi dado nome, né, para essa ação governamental chamada de Renegocia. Renegocia não, perdão, Desenrola. Renegocia é o que acaba amanhã, perdão, desculpe. Desenrola. Né? Salvo engano, a medida provisória é 1176/2023, exarada pelo nosso presidente. E ela tem uma série de requisitos básicos para você se desindividuar. São várias modalidades, né, de encaixes de renegociação de dívidas. Né? A primeira delas, e que já ocorreu, é de que todas as instituições financeiras que aderiram ao programa, elas, se a pessoa tivesse uma dívida abaixo de R$100 no Serasa, né, e essa dívida, pessoal, é importante que ela tenha sido de 19 a 2022. Não pode ser para trás e não pode ser para frente. 2023 não. Tá? E a pessoa está negativada, o banco é obrigado a tirar o nome dela da negativação. Tirar o nome da negativação, ele não quita a dívida. Tá? Eu posso estar errada, mas envolve o período da pandemia, tem alguma... Exatamente. Porque assim, a gente teve uma situação, até o pessoal da BBC fez esse levantamento de valores, conjuntamente com a FEBRABAN, né, com a Federação dos Bancos. Nós temos hoje no Brasil mais de 70 milhões de endividados. Isso quer dizer que 1/3 da população está endividada. Nossa, e isso endividado, muito... negativado. Não é endividado, tem que pagar a parcela que venceu ontem. Não, é uma dívida pesada. E no caso assim, eu tenho uma dívida com banco digital. Lá né? Qualquer banco, Enfim, ele aí eu tem tô uns com uma 50 dívida bancos de digitais agora. 5 mil. E eles querem cobrar uma parcela... Eles querem que a gente pague de qualquer jeito. Só que eu não consigo pagar a parcela que eles querem. O que é mais aconselhável? Deixar rolar? Exato, Júlio. É aí que eu ia chegar. Eu estava explicando para vocês a faixa 1 e tem a faixa 2 do programa do governo do Desenrola, tá? A faixa 1 é para pessoas que ganham... Já vai na tua resposta. Deixa eu falar só a primeira faixa 1. O teu é faixa 2. A faixa 1 funciona assim. Para quem ganha até R$2.000 por mês, tá? E a dívida não passe de R$5.000 para energia elétrica, saneamento básico, instituições, qualquer prestação de serviço, escola, todo mundo que aderir, todas as empresas que aderirem ao sistema, elas poderão parcelar essa dívida para você em até 5 anos. Só que não pode passar de R$5.000 essa dívida. E você não pode ganhar mais que 2.000. Já não dá, né, Júlio? Você ganha uns 40 aqui, né? Então, enfim... E nessa situação, daí a pessoa pode apresentar. Eu entendo que 60 parcelas para uma dívida de até R$5.000 vai dar menos que R$100 por mês. As empresas podem cobrar juros de 1,99 ao mês. É pouco. Se a gente parar a pensar comparado a um cartão de crédito que parte de 7,99 e no final do ano vira em 400%, né? Porque é juro composto. Então mas uma Nubank, por exemplo, você tem um valor lá X então, da Nubank é a segunda parte do negócio. Porque na primeira faixa não entra banco, tá? Nessa daí. A segunda faixa, que é a faixa... Essa é a primeira faixa, tá? A faixa 2 só entra dívidas de instituições financeiras, só de banco. Tudo quanto é banco. E como que funciona? É para pessoas que ganham até R$20.000 por mês. Júlio tá de fora de volta, gente, porque ele ganha 30 mil, que nem a gente falou. Né? E, então, até R$20.000 por mês, né? E essa dívida, ela vai ser negociada com o banco também até 5 anos, 60 parcelas, cobrando 1,99 ao mês. Só que tem esse diferencial de que essa dívida... ela vai ser parcelada e esse juro vai ser baixo e toda essa negociação e o nome vai ser limpo, vai ser tirado o nome, tá? Você fala, mas e o que o banco ganha com isso? Porque o banco não é obrigado a aceitar, tá? Na questão da faixa 2, o banco ganha incentivos fiscais. Na questão da faixa 1, que é até R$5.000 de dívida, né, para pessoas que ganham até 2.000, o governo vai pagar essa dívida para o banco, para a Copel, para a Sanepar, para instituição de ensino, para escola de música, enfim, para outros serviços, ele vai pagar essa dívida com fundo garantidor.
Ele vai pagar essa dívida e você vai se tornar credor do governo. Aliás, devedor do governo. O governo que vai cobrar essa dívida tua. Se você não pagar esse reparcelamento de novo, você vai ser renegativado, vai ser negativado novamente. E vai entrar taxa de juros, vai entrar tudo novo como se fosse uma nova dívida para a pessoa. Então, o que é feito, e a Ana até salientou isso de forma brilhante, é a questão, foi feito esse sistema dadas as dívidas da pandemia. A gente teve uma situação de lockdown muito séria, comecinho da pandemia, tivemos inúmeros óbitos, né? Inúmeros óbitos, mais de 1 milhão de óbitos no Brasil. Então, essa situação de óbito gera custas. Né? Muitos óbitos que nós tivemos no Brasil eram dos arrimos de família que a gente fala, que era quem sustentava a família. Né? Muitas mães, muitos pais faleceram e as crianças, né? Eu mesmo conheço colegas aí que a esposa faleceu, a esposa que sustentava a casa e hoje ele está endividado. Então, e foi feito para esse tipo de pessoal. Agora, vamos girar o mundo de volta, vamos pegar aquela dívida lá de trás, vamos colocar um juro baixo e vamos tentar trabalhar com isso mais para frente para a gente renegociar essa dívida. Né? Não vai ser quitação, não vai ser perdão de dívidas, tá? Não tem perdão de dívida. Os bancos podem ofertar descontos para essas dívidas. E daí vai de banco para banco. É importante até para o pessoal lembrar disso. Ah, doutor, mas é a partir de setembro isso, tá? Ah, doutor, você falou lá que os bancos iam fazer isso e meu banco não aceitou. E eu tenho uma dívida com esse banco. Pouca gente sabe. Esse é outro mito, dá para entrar no outro mito aqui. Você deve... é um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo isso, mas vamos colocar aqui que você deve R$1.000... Vamos colocar mais. Vamos colocar aí R$6.000 você deve para o Banco Itaú. E o Banco Itaú não entrou no Renegocia. Ele entrou, tá, gente? Mas vamos supor que ele não entrou, tá? Ele não entrou. O que eu posso fazer? Eu quero dar portabilidade dessa minha dívida. Eu quero transferir essa minha dívida para um banco que aceitou. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso agora. Estou devendo 5 milhões para o banco. Quero transferir essa dívida para outro banco. Se outro banco aceitar, não tem problema. Mas se o banco o primeiro banco que você fez a dívida, ele já acrescentou uns juros. Tem problema, transfere com juro, com tudo. Não tem inclusive, as próprias empresas, tipo Nubank, eles têm um processo de renegociação dessa dívida, só que quando você paga, quando você renegocia, eles te negativam. Eles cancelam o seu cartão de crédito. Isso tá no direito deles ou a gente, como consumidor, pode reaver esse crédito? Como assim? Eles te negativam por uma dívida quitada, isso? Isso, eles renegociam essa dívida, eles cobraram uns juros X ali, eles renegociam com um preço X. Mas essa renegociação é para uma outra empresa credora? Não, eles têm 10 mil. Vamos fechar ali, eles colocaram um juro de R$10.000. E eles falam, não, vamos renegociar, vou fazer por 5 para você. Depois que você paga esses 5, eles cancelam o seu cartão de crédito. Mas tem que ver se isso consta na cláusula de negociação. Se constar na cláusula de negociação, ou seja, do reacordo, né, do termo aditivo de acordo, aí do cartão de crédito, aí tudo bem. Agora, se o consumidor não é informado sobre isso, daí a gente cai naquela cláusula cai no princípio, que é o princípio do dever de informação, o princípio da clareza, o princípio, enfim, da informação clara, limpa para o consumidor, que o consumidor possa entender. Se você renegociou para voltar a usar o cartão de crédito, eles bloqueiam o teu cartão de crédito, eu entendo que é uma abusividade da empresa, né? Uma falha na prestação do serviço. Mas isso no contrato provavelmente devem ser as letras miúdas, né? Tem que dar uma olhada. Então, e não pode letra miúda, o mínimo é Arial 11. Não pode mais letra miúda, artigo 50 e poucos lá, mais ou menos, do CDC. Eu não me recordo o artigo certinho, mas é do 46 até o 50. 51 fala sobre financiamento, então. Nessa situação. Mas o Renegocia vai se operar dessa forma. Começa em setembro, tá? Começa em setembro. Ainda não começou. Setembro, se você ganha até 2 salários mínimos, está devendo para a escola do teu filho, Sanepar, Copel, TIM, Vivo, Claro, você vai negociar pelo site que o governo federal vai disponibilizar. Não tem o site ainda, tá? Na faixa 1, tá? Dívidas até R$5.000, você ganha até R$2.000. Se você deve para bancos, né? E daí você ganha até R$20.000 por mês, daí você tem que renegociar direto com o banco. Daí você vai conversar lá com o banco, tá? E termina quando? Começa em setembro, Em regra, eles começaram em setembro. Não colocaram uma data ainda, não disponibilizaram. Aí é uma crítica minha ao governo, porque deveria ser feito, não tem site, não tem nada ainda. As pessoas já deviam estar preparadas para esse tipo de situação. Como é que você vai se preparar para algo que você nem sabe como você vai operacionalizar? Então aí é um erro, né? Mas é uma medida provisória. A medida provisória ela perde efeito no máximo
240, 120 dias prorrogáveis por mais 120, então são 4 meses mais 4 meses. Ela começou dia 5 de junho de 2023, eu sou ruim de conta, tá, gente? Por isso que eu fiz direito. Acredito que janeiro, fevereiro vai perder efeito. Aí se não virar lei, né? Então, mas Pode virar lei. As contas só de juros, né? Só os juros abusivos aí. Então, daí o juros abusivo é comparado, eu tenho que olhar a taxa média de juros do Banco Central. Eu sempre falo isso para meus alunos, vão lá no Banco Central e diz taxa média de juros. Você olha a taxa que foi contratada do teu seguro, teu cartão de crédito, tudo teu. Você olha a data que foi contratado ali ele e a taxa média de juros que o Banco Central determina lá. Se estiver dentro daquela faixa do Banco Central, não tem o que fazer. Se estiver fora, daí dá para reclamar. Eu quero, então, renegociar com o meu banco, eu aviso ele, quero renegociar com você a partir dessa PL que está saindo. É uma medida provisória. MP. MP, Eu aviso o banco que eu quero... Isso. Na verdade, assim, o banco, ele vai informar se ele se aderiu ou não ao programa. Provavelmente eles vão fazer publicidade e tudo mais sobre essa situação. Porque acredito eu que o banco vai tentar atrair novos consumidores. Sim. Né? E tem uma situação de incentivo fiscal que é assim, você deve R$10 mil. O banco vai concorrer com outros bancos dentro do governo federal para ver quem que vai ter direito a um subsídio melhor que o outro. É uma competição entre eles para ver quem vai dar mais desconto para o consumidor. A gente não teve acesso, eu não tive acesso, a maioria dos advogados não tiveram acesso à informação de como que vai operacionalizar essa situação de desconto e ter direito a essas benesses do governo federal, mas de fato é um incentivo múltiplo, né? É tanto para o consumidor quanto para o fornecedor de crédito, nesse caso, porque é só para bancos, a faixa 2. E tem só essas ações? Não tem outra forma que o consumidor possa renegociar as dívidas? Tem, o que daí seria a questão da lei do superendividamento, que é o artigo 54, mas teria ser um processo judicial. Você teria que estruturar todo um processo judicial. A lei do superendividamento, vou resumir porque, que nem eu comentei no off para vocês e lá fora, é 50 minutos, 1 hora explicando como funciona a lei do superendividamento. Mas é uma lei de falência. Só que para pessoa física. Só falir a pessoa física. Só no estado crítico você pode procurar. É que assim, o brasileiro vive em estado crítico, né? Vamos ser bem sinceros. O passivo do brasileiro sempre é maior que o ativo. Sempre é maior que o ativo. É difícil um brasileiro que tem essa situação, porque a gente não tem uma política de educação financeira desde pequeno. Né? Inclusive, essa do governo federal, você só pode se habilitar no faixa 1 e faixa 2 se você tiver cadastro no gov.br, no site, com credenciamento prata ou ouro, né? Prata ou ouro, gente, para vocês não sabem o credenciamento, é para quem colocou os documentos lá. A pessoa que só criou é bronze. Se ele coloca CPF, RG, endereço, foto, biometria e tudo mais, ele vira ouro ou prata daí. Tá? Mas a ideia, e daí lá nesse gov.br vai ter curso de educação financeira para quem aderiu ao programa. Para não se endividar de volta, né? Para não entrar nessa situação. A gente sabe que muitos endividamentos são supervenientes, a pessoa não consegue segurar, são fortuitos, aliás, perdão. Ou seja, você não consegue fugir, mas outros endividamentos são pensados, né? É que o consumidor pensa, né? Se eu nunca comprar e endividar e parcelar, eu nunca vou ter. Então, acaba que a pessoa ali vai virando uma bola de neve e chega nesse estado crítico. O brasileiro tem um problema severo. Seguinte, ele... disparadamente, aí eu digo, o brasileiro tem uma criatividade de marketing, de publicidade e propaganda absurda. Já nasce com marketing instalado. Isso. E a nossa publicidade, gente, é agressiva. Nossa publicidade é absurdamente agressiva. Você olha algo e você sente vontade de comprar. Por quê? Porque o publicitário é muito bom. É muito bom. E esse é o trabalho dele. Eu falo agressivo no sentido de elogio aqui. Sim. E o brasileiro não é educado a falar assim, filho, vai com calma, porque você ganha 2 mil por mês, você não precisa de um celular de 14 mil. Ele fala, não, mas eu ganho 2 mil por mês, é só pegar R$1.000, em 14 parcelas eu quito. Em 18, em 24... Ele vive com R$1.000. Hoje ninguém paga aluguel, não consegue fazer nada com R$1.000. O poder de compra do brasileiro, assim, tá... O poder de compra do brasileiro cresceu. Cresceu. Porém, o custo de certos produtos cresceu exponencialmente e produtos que não são de luxo. Né? A gente tem uma base do maior unicórnio do planeta, eu posso dizer assim, alimentício, cresceu por quê? Porque as pessoas elas não vão mais no mercado. Elas falam que a vazão de dinheiro deles é no mercado, mas a vazão de dinheiro deles é no iFood. Né? É muito difícil encontrar alguém que hoje em dia tem essa vida nossa aqui, que é aula, corre, chega em casa, toma banho, dorme. A casa é dormitório, a casa virou dormitório. E a casa virou dormitório e receptáculo de iFood. Chega em casa, tô cansado, não quero fazer comida, iFood. Né? Já sabe meio que sozinho, já vão meio sozinho. Então tem essa situação da política. iFood e Uber, né? iFood e Uber, essa situação, então custa caro. Tudo isso custa caro, né?
E assim, para quem não sabe, o Facebook ele foi condenado a pagar 20 milhões em danos morais coletivos por vazamentos de dados dos usuários da plataforma, no Messenger e também do WhatsApp. A Justiça brasileira também determinou que a empresa desembolsasse 5 mil por dados morais a cada usuário que tem conta a partir de 2018 e 2019. Qual é é legal essa, digamos assim, essa responsabilidade do Facebook de pagar para os usuários? Mesmo que teu nome não tenha sido vazado, você tem esse direito? Então, como que funciona? De 2018 e 2019 foi o início da implantação da LGPD. Ela não estava ativa ainda, mas ela já estava criada, pois a LGPD de 2018. Né? Ela só entrou em vigor ali, pandemia estourando, ela entrou em vigor no melhor momento possível, diga-se de passagem. E aqui a notícia que vocês me passaram até, que o Facebook foi condenado em 20 milhões. Tá? E sobre os vazamentos de dados. Todo mundo que é condenado na justiça tem que cumprir. Por óbvio, né? Eu não estou questionando se está certo ou errado, mas houve a condenação aqui. E a responsabilidade, se você vaza dados, você detém dados, segura dados de alguém, e as pessoas têm que entender que dados são o time que alguém torce, o número da calça que a gente usa, o número do tênis que a gente calça, a cor do teu cabelo, são dados, são informações. Toda informação é dados, né? E aqui ele não especifica quais dados que vazaram, mas pode ser RG, CPF. O Facebook acho difícil vazar CPF, porque eles não pedem CPF na hora de criação, mas pode ser um e-mail, pode ser questões de dados pessoais sensíveis. O que é dado pessoal sensível? Religião, time que você torce, tuas preferências pessoais internas, teus gostos, dados. Até a sua sexualidade. Tudo entra aí como dado pessoal sensível. O dado pessoal genérico, o que é que a gente entende? CPF, RG, cor do teu cabelo, cor do teu olho, cor da tua pele, roupa que você está usando agora. Isso é um dado pessoal tranquilo, vamos colocar assim. É dado pessoal só, não tem o sensível. Tá? É dado pessoal e dado pessoal sensível. O sensível tem uma proteção maior em virtude disso. Não especifica aqui qual que vazou, porque foi a LGPD que criou essa situação de dado pessoal e dado pessoal sensível, oriundo lá da Lei Europeia de Proteção de Dados, a GDPR. Né? Mas essa situação aqui, você falou qual a responsabilidade legal do Facebook? O Facebook é condenado, pode ter penhora de conta, pode ter bloqueio de conta, pode ter bastante coisa aí dentro. Conta bancária aqui, gente, tá? Não é conta do Facebook. E já que eles não divulgaram a lista, todo mundo tem direito? Então, eles colocaram assim, cada usuário que comprovar que houve o vazamento de dados. Então, aí a situação fica meio no ar, porque como que você vai provar que vazaram teus dados? Geralmente, até especificando sobre essa situação, você sabe quando vazou um dado teu, quando alguém fez um empréstimo no teu nome, quando tentaram comprar alguma coisa no teu nome, e falaram, cartão teu tem uma compra aqui de R$15, R$20. Semana passada nós tivemos uma situação de um cliente nosso que ele perdeu o cartão na quinta-feira, 10 horas da noite, 9 horas da manhã tentaram passar o cartão dele no Uber. Passaram R$15 no cartão dele no Uber. E daí pegaram Vem e-mail do Uber 99, não me recordo, dizendo de onde até onde. A gente conseguiu rastrear quem que tinha roubado o cartão dele. Nossa. Né? Já rastreamos, não iniciamos o procedimento ainda, a gente já está em cima, já comunicamos à polícia sobre isso, sobre essa situação para saber quem roubou o cartão. O meu cliente esqueceu de bloquear, pois o cartão você não sabe, né? Enfim. Então, é isso, a gente não esclareceu todas as dúvidas, até porque consumidor tem dúvida infinita, né? Mas espero que em outras oportunidades a gente possa esclarecer mais as dúvidas do pessoal, inclusive quem fez pergunta no Facebook. Tá, até me antecipando sobre essa situação da proteção de dados, hoje em dia é vigente a situação de proteção de dados. Então, o que a gente tinha antes como calúnia, difamação, injúria, tá fofocando. Fofocando hoje é a transmissão de dados de uma pessoa para outra. Né? Isso pode gerar uma responsabilização. Quem faz essa responsabilização para empresas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é importante que as empresas cuidem disso. Tem muitos ouvintes nossos, muitos telespectadores nossos que são microempresários. A primeira condenação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi para uma MEI. Não foi para uma empresa de grande porte, foi para uma MEI. Nossa. Então, o pessoal toma cuidado, vai estudar mais essa parte. E a NPD, a gente entrou na LGPD porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é o que mais protege o consumidor hoje em dia no mundo virtual. Né? A gente não precisa ser bombardeado com informações que a gente não quer. A gente não tem que ficar cancelando inscrição de e-mail todo dia que tem alguém mandando mensagem. Ou o WhatsApp, né, de propaganda também, né? A Lei Geral de Proteção de Dados faz essa proteção. E lembrando que hoje a gente acorda, dorme, almoça ligado nessa
no Essa celular, caixinha, ligado no celular. inteiro. Posso falar só sobre o Dia dos Pais, rapidinho? Pode. Tá. Gente, o Dia dos Pais está chegando e as compras dos Dias dos Pais, apesar de não ser uma data que se compre muito presente, né, no Brasil, a gente é bom diferenciar a questão do seguinte: a troca de produtos comprados em lojas físicas não é obrigatoriedade da empresa, tá? A loja física não é obrigada a trocar o produto. Agora, se você comprou online esse produto para o teu pai, da data que você receber essa encomenda em casa, até 7 dias... da data que você recebeu esse produto, você pode solicitar essa troca, essa devolução do produto, sem defeito, sem nada. Você pode solicitar essa devolução, tá bom? Isso é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. É bom que as pessoas leiam, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma linguagem mais simples, né? Ela tem uma linguagem mais acessível e não é aquele juridiquês que a gente fala. É menos rebuscado, menos cheio de nhenhenhé que a gente fala, é mais direto. E o artigo 49 fala sobre isso, que você pode exigir essa troca por você não ter gostado de ter comprado algo online. Só que são 7 dias a hora que recebe a compra. Então, né, tem que ver essa data aí que você recebeu para a data que quer devolver. Tem que fazer teu pai emprestar, vestir logo essa calça aí. Então, o consumidor que comprou na loja física, fique atento às políticas de troca da empresa. É isso, pessoal. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenhamos batido um papo bem legal. Lembrando a você que nos acompanhou que esse bate-papo vai ficar aí registrado no nosso Facebook e você vai poder acessar a qualquer momento. Um abraço e até mais. Até mais, tchau, tchau.